Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 9 de julho de 2020. E essa reflexão de hoje está direcionada a todos, mas principalmente aos nossos queridos alunos da Seara Bendita, do curso de Aprendizes do Evangelho de quinta-feira à tarde. Muitas saudades desses queridos alunos e vamos então iniciar o nosso assunto. A nossa inspiração nos veio falar sobre educar ou instruir, ou ambas as coisas. Qual é a diferença, né? E nós escolhemos Paulo, a primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 19, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Né? Muito bem. No livro Em Torno do Mestre, de Vinícius, né, nós fizemos um apanhado no livro O Prazeres da Alma, tá? Da página 33, na quarta edição, Alma e Coração, o capítulo 11, e Em Torno do Mestre, a página 183, Instrução e Educação. Muito bem. E lá, nós vamos iniciar com uma frase no livro Em Torno do Mestre, onde Vinícius diz assim: todos os problemas do nosso momento, do momento atual, se resumem em uma questão de caráter. E é só pela educação que ele pode ser solucionado. Muito bem. Porém, vamos lá. É preciso que nós não venhamos a confundir instrução com educação. O verbo educar, ele vem do latim educare e significa ação de lançar para fora, né? Colocar à mostra, tirar de dentro. Então, começa agora o nosso pensar, o nosso refletir. Educar não é obrigar alguém a aprender por meio da força. Não é. Ou pela expressão moral. Mas é liberar a potencialidade interior. Educar não é imprimir, colocar coisas para dentro, muito pelo contrário, né? Educar, como é colocar para fora, é fazer brotar, emergir, né? Dons que já existem. Mas educar também não é formar, ou seja, colocar numa forma. Cada um tem uma forma diferente, né? Cada cultura tem uma forma diferente. Então, educar não é colocar numa forma. Ao contrário, é desentranhar do mais profundo o seu próprio modo de ser, o de ser bom. E instruir? Instruir já é o contrário, é colocar para dentro conhecimentos, está lá no dicionário. E o instruir, ele se relaciona com o intelecto, né? Muito bem. Já a educação com o caráter. Então, um está atuando de um jeito e o outro está atuando do outro. Então, instruir é ilustrar a mente com conhecimento sobre vários ramos da ciência, de tudo, né? Educar é diferente. É desenvolver os poderes do espírito que não se resume apenas em saber, mas principalmente na consolidação do caráter. Nesse livro Em Torno do Mestre, que aliás esse capítulo é maravilhoso, eu convido vocês a lerem, ele nos adverte, né? Mostra um presidente dos Estados Unidos, né? Uma oratória desse presidente, que vem justamente ilustrar o que nós estamos iniciando aqui a nossa reflexão. Muito lá, vamos lá. Abre aspas, é o presidente falando. O poder intelectual sozinho e a formação científica sem uma integridade de caráter pode ser mais prejudicial que a ignorância. A inteligência superiormente instruída, né,
porém aliada ao desprezo das virtudes fundamentais, constitui até mesmo uma ameaça. E a gente viu isso, nós estamos vendo isso, né? A crise que o mundo transpassa é a crise de caráter, responsável por todas as outras mais. Amigos, como pais, geralmente nos preocupamos com a carreira dos nossos filhos, né? Qual a carreira que meu filho vai seguir? São as preocupações desde do bebê ainda engatinhando. Eu vejo isso no meu consultório como pediatra, né? Eu vejo isso. Todo mundo querendo saber qual a carreira que meu filho vai fazer, né? Queremos brilho, retorno financeiro, né? Nesse investimento que nós fizemos, né? Porque pagamos escola, professores, transporte, etc. É um investimento, né? E aí nós queremos ter o retorno desse investimento. E muitas vezes esquecemos de cuidar da educação moral, que consiste em consolidar o caráter do indivíduo. Nos diz Hilário Ribeiro, não basta ter coração, é preciso ter bom coração. Vamos repetir? Não basta ter coração, é preciso ter um bom coração. O maior educador dos tempos, o nosso mestre, o nosso doce Rabi Jesus, ele poderia ter ensinado, né, nos diz lá o Vinícius, aos filósofos, ele podia ter ensinado composições, né, de continentes, poderia também ter ensinado aos geômetros da época a quadratura do círculo, ele fala, os marcantes à altura de leste, oeste, aos químicos, aos médicos, ele podia ter ensinado ervas, plantas medicinais, os seus componentes químicos, né? Aos astrólogos ele podia ter, e astrônomos, ele poderia ter ensinado o astro, a sua grandeza e influência. Enfim, Jesus tinha o conhecimento de tudo isso, né? Ele participou do desenvolvimento do nosso planeta. Antes do planeta Terra existir, ele já existia, né? Pois é. Mas por que Jesus não ensinou tudo isso àquelas pessoas da época? O que foi que ele veio ensinar? Rabboni, quer dizer mestre dos mestres, né? Ele nos ensinou, o nosso Jesus, a humildade, a fugir da avareza, a perdoar as injúrias, a amar, a exercitar as virtudes. E por que ele fez isso, queridos? Porque essas são as regras verdadeiras. As conclusões de teoremas de vida são as mais importantes. Os preceitos por onde aprendemos a ser bons e sermos justos fariam toda a diferença no desenvolvimento do nosso planeta. Ele iniciou ali o império do interior e não do exterior. Ele iniciou o processo de liberar as nossas potencialidades, emergindo dons que habitam dentro de nós. O que o mestre me falou? Vós sois deuses e não sabeis. Fareis o que eu faço e ainda muito mais. Não foi assim? Ele mesmo disse isso para nós, né? É um mestre de amor. Por isso, nós sabemos que Deus palpita em amor dentro do nosso cérebro. Nós temos o DNA de Deus, digamos assim, entre aspas, né? Brilhando em luz fosforescente no interior do nosso cérebro. É uma reação químicazinha que acontece ali no nosso cérebro, aqui bem aqui no meio, né? Ela brilha em luz ao ouvir o nome de Deus em qualquer língua, quer nós acreditemos ou não. Qualquer um que escutou a palavra Deus neste momento, aqui, ó, uma reação química aconteceu e abriu-se em luz. É Deus palpitando dentro de toda a sua criatura. Jesus, ele nos trouxe a consciência religiosa, gente, e não a religião, nos fala Vinícius nesse livro. Porque religiões, tem muitas, né? Mas a consciência religiosa, essa, gente, é uma só. E esta sim é que importa, né? Em um molde, ela faz com que a gente tenha um modo de ser e não um modo de crer. E é isso que importa.
é um modo de ser e não um modo de crer. E muitos dizem, ainda hoje, que a moral cristã, né, o que o nosso mestre nos ensinou, é velho, ultrapassado, que já era tempo de ter produzido uma reforma nos costumes da humanidade. Uma frase bonita, né? É o que dizem por aí. Mas não pode ser velho aquilo que não foi usado, não é mesmo? Nós, a humanidade, desconhecemos a essência, a pureza dos ensinamentos do Cristo. Nós não vamos perturbar nesse momento o nosso coração em busca somente da sabedoria do mundo. Juntemos a essa sabedoria os conhecimentos do Espírito imortal. Esse é o pulo do gato, como a gente diz, né? Procurando entender e praticar as regras do Evangelho, deste Evangelho que o Mestre nos deixou por amor, para que sejamos livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, enquanto estamos iludidos apenas com a matéria, com a ciência, com conhecimentos materiais, nós estamos aprisionados. Porque o que vai nos libertar é o nosso desenvolvimento moral e espiritual. E a vida sempre nos disciplina. Eu li uma frase que diz assim, a vida ensina para aqueles que querem aprender e aos outros ela doma. Uma frase interessante, né? Pois é. A vida às vezes nos disciplina e disciplina fortemente, né? Então, quando essa disciplina perpassar por nós, ela vai mostrar o seu valor e nós vamos compreender. Então, cabe em nós descobrir um talento superior. Cada um de nós tem um talento superior, algo dentro da sua alma em que nós temos que transbordar e espalhar a todos que estão à nossa volta. Por exemplo, vamos começar por uma coisa muito simples, principalmente nesse momento de confinamento, que já está começando a abrir, né? E nós vamos de novo agora lá para o lado de fora, começar as nossas vidas novamente, bem no meio do ano, né? Mas uma das coisas que nós aprendemos aqui durante esse período de confinamento é exatamente o seguinte, abre aspas, se falamos impensadamente e se o nosso falar fere a quem ouve, vamos usar a disciplina? Vamos levar isso conosco, esse aprendizado? Vamos aplicar primeiro aquela mordaça em nossa boca, para que o tempo nos ensine a falar com discernimento. Se nós ainda não conseguimos falar com discernimento, vamos aplicar a mordaça. A gente não vê assim um cachorro que morde, anda com mordaça para não morder os outros? Seria bom que ele não mordesse, não precisasse de mordaça. No entanto, vamos aplicar essa mordaça da disciplina em nossa boca para que nós não falemos coisas que magoem ao próximo e depois aquilo volta para nós e nós vamos ter que reconstruir tudo que nós demolimos, que nós destruímos com aquilo que nós falamos. Se não sabemos escutar os que nos cercam, porque temos impaciência, porque queremos que a nossa verdade seja a verdade de todos, né? Busquemos aí, de novo, amigos, um aprendizado desse momento de confinamento, a disciplina, né? E vamos contrariar essa forma de sermos, de impacientes, de querer que tudo seja do jeito que a gente quer, né? Pois diz lá no livro, quem não sabe escutar com decência, a ninguém encontra para ouvir com respeito. Vamos de novo? Quem não sabe escutar com decência, a ninguém encontra para ouvir com respeito. E aí é uma bola de neve, né? Nós percebemos isso dentro da nossa própria família, confinados esses meses dentro de casa. Se a gente não sabe escutar com respeito, ninguém também quer escutar a gente. Então, usa a disciplina aqui, ó, no escutar. Tenha paciência, respire fundo, deixa a pessoa se expressar, deixa ela falar tudo o que ela tem para falar, mesmo que você não concorde. Mentalmente vai escrevendo aquilo que você gostaria de falar. Quando ela perceber que você a escutou com respeito, ela vai estar pronta para te ouvir, certo? Sempre num tom mais baixo,
falando com amor, com compreensão. É isso que Jesus nos ensinou. São as regras de amor, né? São as virtudes que nós precisamos exercitar. Se perdemos tempo visualizando coisas improdutivas, né? Por exemplo, no WhatsApp, na televisão, coisas que não trazem, que não agregam, que não somam, que não instruem, que não acalma, né? Vamos nos esforçar através do que, queridos? Disciplina, que é a casa do Espírito, a nossa casa. A casa do Espírito é o nosso corpo, é a nossa mente, né? A mente, ela é uma área de lazer, mas ela é uma área de lazer construtiva. Tem vários desenhos que eu achei no Pinterest, lindo, de crianças, o mundo, livros e livros e livros. Eu achei lindo, muito bonito. Cada pintura guache, né, maravilhosa. E ele mostra exatamente isso, que a pessoa está lá sentadinha dentro da prisão. Tem uma imagem muito bonita, eu vou postar isso. A pessoa está dentro da prisão e as algemas estão quebradas. Aquele pijama listrado que indica que você está prisioneiro, as listras estão escorregando porque ele está com o livro à mão. Dali ele voa ao alto, instruindo, né? Tendo esse aprendizado, essa leitura, ele vai se libertando das próprias amarras, percebem? Então a nossa mente é o lazer, é a área de lazer construtiva. Quantos de nós, aprisionados, imaginamos lugares lindos, maravilhosos, para nós fazermos as nossas férias quando pudermos, né? Para distrairmos com os nossos familiares. Aqui, sentadinho mesmo, na nossa casa, nós podemos ir até o universo, abraçar o universo sentado na nossa própria casa, nos diz o Dr. Inácio Ferreira, né? É muito interessante isso. Amigos, esses ajustes no falar, no escutar, no ver, né? São demorados, muito demorados, ter disciplina nisso. Não obstante, indispensável a felicidade. O que Deus tinha de fazer em nosso favor já foi feito. Ele encaminhou o maior educador da terra. Não um instrutor. Também é um instrutor. Ele poderia ter ensinado tudo da ciência, mas ele buscou educar, né? Despertar de dentro para fora o melhor de nós. É o nosso Jesus que vem nos transformando cada vez mais em árvores carregadas de frutos, onde os viajores que nós vamos encontrando que no caminho das nossas vidas, né, passam e não deixam de olhar aqueles frutos, sem desejá-los, sem pedir, sem avançar em busca deste alimento. Então, seja você o alimento daquele que está à tua volta, porque quem alimenta o próximo já se encontra alimentado, entende? É simples assim. Então, o aprendizado maior está na circulação do saber. Repartamos com os outros o pão que veio do céu. As coisas espirituais, elas diferem das materiais. Sabe como? As espirituais, quanto mais nós damos, mais nós temos para dar. É isso que eu tinha para refletir junto com vocês. Estamos com muitas saudades. Que possamos estar juntos, quem sabe, né, em setembro ou agosto, sabe lá quando, né, quando tudo isso abrir, nós possamos estar juntos novamente, mas mesmo distantes fisicamente, vocês estão aqui, ó, no meu coração, e cada um de vocês mora aqui dentro. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, assim como foi para mim muito boa, porque eu gostei muito de aprender junto com vocês, certo? Abraços fraternos. E que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja.